Sabe aquela frase do filme O Clube da Luta? Por que será que vivemos trabalhando para produzir o que não consumimos? E em troca disso, consumimos o que não nos é útil e temos o que não utilizamos. E por fim, nunca estamos satisfeitos. Nossa, essa frase é clássica e muito forte. Pois é um filme lá de 1999, mas essa pergunta parece que poderia ter sido feita, sei lá, hoje de manhã, né? Totalmente. Talvez até mais agora, com a internet na mão, essa coisa do consumo o tempo todo. Exato. E assim, o nosso papo hoje parte de uma reflexão bem legal de uns estudantes universitários do Pode Consumir. A ideia aqui é a gente mergulhar fundo nessa ligação entre a cultura do consumismo, sabe? E como isso leva ao tal do superendividamento, que é um fantasma para muita gente. E o papel gigante da publicidade nisso tudo, né? Exatamente. Ok. Então, vamos desempacotar isso. E é impressionante, né? Se a gente parar para pensar, a publicidade tá em todo lugar. Quantas propagandas já passaram pelo seu feed hoje? Incontáveis. Difícil até lembrar de ver um vídeo no YouTube sem um anúncio antes, né? Fora outdoor, logo em roupa, música que gruda. É uma competição, uma briga pela nossa atenção que é, assim, insana. E ainda tem os algoritmos, né? Que sabem direitinho o que mostrar pra gente pra despertar aquele desejo. Como é que uma marca consegue, tipo, se destacar no meio disso tudo? Essa é a grande questão. E essa dinâmica de querer sempre mais, esse desejo constante, isso não é de agora. A gente está mergulhado no que alguns pensadores tipo Bauman chamaram de sociedade de consumo. Sociedade de consumo? A lógica é meio engenhosa e até um pouco perversa, sabe? Ela promete felicidade e satisfação através das coisas que a gente compra, só que ela só funciona de verdade se essa satisfação nunca for total. Completa. Como assim? Precisa sempre ter um algo a mais, sabe? Algo mais novo, melhor, para a gente continuar querendo continuar comprando. Essa insatisfação meio que programada, ela é o motor disso tudo. Faz todo sentido. É bem diferente de antigamente, né? Quando, sei lá, o consumo era mais direto. Tô com fome, preciso comer. Ponto. Exato. Hoje parece que a necessidade muitas vezes é a criada, não é só precisar, é um querer, é sentir que tá faltando alguma coisa que, na verdade, talvez a gente nem precisasse tanto assim. Exatamente. O desejo meio que se descolou da necessidade real, básica. E olha, historicamente, isso também tem a ver com outras mudanças na sociedade, né? Tipo, Tipo a concentração de riqueza. Ao longo do tempo, a propriedade, o dinheiro, ficou na mão de menos gente. Aí a maioria tem menos acesso, né? E a luta do dia a dia para pagar as contas, para sobreviver, ela ocupa tanto a nossa cabeça que fica difícil a gente parar e olhar para o quadro maior, questionar o sistema todo, sabe? e essa distração é super conveniente para quem lucra com isso, imagina. Com certeza. A gente vê a notícia falando, o consumo aumentou. Aí passa aquela ideia de que tá todo mundo melhorando de vida, com mais poder de compra. Sim, parece que tá tudo ótimo. Só que é só metade da história, né? Porque quando a gente olha os números de gente com nome sujo, de endividamento, principalmente entre os mais jovens, aí a conta não fecha. Não fecha mesmo. Muita gente está consumindo não porque está podendo, mas porque está entrando em dívida. E muitas vezes com salário que não acompanha, que está desvalorizado. Perfeito. É um cenário bem complexo. E aí que entram as facilidades, né? Crédito pré-aprovado no app, parcelamento sem juros, compre agora e pague depois. Aquelas ofertas que parecem irrecusáveis. Exato. Parecem a solução mágica. Aí você junta isso com a pressão social, ver amigo ou influenciador mostrando estilo de vida, usando certas marcas. Ah, sim. Pronto. Tá feita a receita para ansiedade. É o famoso FOMO. O fear of missing out. Isso. Aquele medo de estar por fora, de perder a novidade, a festa, a viagem que parece que todo mundo está fazendo. Ah, o FOMO. Esse pega forte, viu? Principalmente com rede social mostrando só o lado bonito, editado da vida dos outros. Pega muito. Parece que tá todo mundo se divertindo mais, comprando mais, sendo mais feliz, e a gente fica com aquela sensação de que tá ficando pra trás se não entrar na onda também. E essa mistura, crédito fácil, pressão dos outros, FOMO, que empurra a gente para um consumo muitas vezes no impulso, sabe? Sem pensar nas consequências. Total.
Pensa num exemplo bobo. Aparece um anúncio super legal daquela caneca térmica da moda, ou do tênis que o seu influenciador favorito está usando. Uhum. Mesmo que você já tenha um monte de caneca em casa ou tênis bons, surge aquela vozinha: nossa, eu preciso disso, para me sentir bem, para pertencer, para estar na moda. É uma necessidade que não vem de dentro, né? Vem de fora. Exato. Vem de uma construção emocional que a publicidade faz. Ela pega um objeto. Lembrei agora daquela cena clássica do psicopata americano, que eles ficam comparando os cartões de visita. Perfeito. Ali o cartão deixa de ser só um pedaço de papel com contato. Vira símbolo de status, de poder, quase uma arma na disputa de ego deles. Exatamente. A propaganda faz isso direto. Pega uma coisa comum e transforma em símbolo de outra coisa. Sucesso, beleza, felicidade, pertencer a um grupo. Ou pensa nos apps de comida. O slogan é tipo, pediu, chegou. Sim, nem dá tempo de pensar se você está com fome mesmo, ou se é só vontade de preencher um vazio. Ter aquele prazer rapidinho. É verdade. A propaganda daquele hambúrguer suculento, ela não vende só pão, carne e queijo. Vende a sensação de recompensa depois de um dia puxado, sabe? Aquele prazer, aquela indulgência. A busca pelo prazer de ter algo novo, de se sentir bem naquele momento. Isso. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a publicidade virou mestre em criar e direcionar esses desejos. Ela explora nossas emoções, inseguranças, nossa busca por ser aceito, por ser feliz. E cria essa busca que não acaba nunca, né? Exato. Uma busca por satisfação que, por definição, os produtos não podem entregar para sempre. Porque, pensa bem, se um produto satisfizesse completamente a gente, o ciclo parava ali. Você não ia precisar de mais nada. Verdade. A gente compraria uma vez e pronto. Por isso, a insatisfação, ou a criação de uma nova insatisfação, é fundamental para o sistema continuar girando. E o mercado é muito criativo para inventar problema que a gente nem sabia que tinha, né? Só para vender a solução depois. Às vezes é até meio cômico. Sem dúvida. Aqui é que fica bem interessante. Pensa na lâmpada inteligente, que você controla pelo celular. Ah, sim. Ela resolve o problema terrível de ter que levantar do sofá para apertar o interruptor. Custa uma fortuna comparada com a lâmpada normal. Mas vende a ideia de modernidade de conforto extremo. Te dá um passo à frente. É um exemplo perfeito de como se cria uma falsa necessidade. Ninguém realmente precisava disso, mas a conveniência vira algo tipo indispensável. Exato. E isso mostra outra coisa também. Como a função principal das coisas pode ser totalmente distorcida. Pega o exemplo da casa. Moradia, né? O básico. Deveria ser moradia, segurança, acolhimento. Mas vira o quê? Principalmente um ativo financeiro, objeto de especulação. As pessoas compram pensando mais no lucro da revenda do que na necessidade de ter onde morar. A lógica muda toda. Sai a necessidade real, a utilidade, a qualidade, quanto tempo dura, e entra o quê? O lucro. A corrida para ter mais, para acumular. Isso vale para quase tudo hoje em dia, da comida à tecnologia. A ferramenta principal para fazer essa mágica, para mudar a lógica da nossa cabeça, é a publicidade. Principalmente aquela que mexe direto com emoção, que ignora a razão. Tipo propaganda de bebida alcoólica. Exatamente. Eles nunca vão dar um argumento lógico. Beba isso porque faz bem para X ou Y. Nunca. O foco é sempre gente bonita rindo. Isso. Gente jovem, feliz, se divertindo em lugares incríveis, tipo uma praia paradisíaca, uma festa super animada. É verdade. Nunca mostram a pessoa passando mal no dia seguinte, né? Ou o risco de vício, os problemas de saúde. Claro que não. O objetivo é criar uma conexão direta na nossa mente, consumir aquele produto igual a viver aquela sensação de prazer, de liberdade, de pertencer àquele grupo legal. É criar o impulso. Nossa, é disso que eu preciso agora para me sentir assim. Exato. Associam o produto a um ideal de vida, a um status que a gente quer ter. Querem que a gente sinta que comprar aquilo é o caminho mais curto para alcançar aquele estado de espírito, aquele estilo de vida. E claro, essa pressão toda não afeta todo mundo igual, né? Depende muito da realidade de cada um. Com certeza. Uma coisa é alguém que já quer muita grana consumir sem nem olhar a fatura do cartão.
Outra coisa bem diferente é quem vive na periferia com dinheiro contadinho. Sim. E às vezes se vê tentado a arriscar o pouco que tem, sei lá, numa aposta online, por exemplo, naquela esperança meio desesperada de multiplicar a grana para conseguir comprar algo que viu na internet ou que os amigos têm. A vulnerabilidade é muito maior. Sem dúvida nenhuma. E é justamente por reconhecer essa diferença, essa vulnerabilidade do consumidor comum diante do poder das empresas e das táticas de marketing, que a lei precisa entrar em campo, sabe? Para proteger o lado mais fraco. E como funciona essa proteção, assim, aqui no Brasil? Olha, a base de tudo está lá na nossa Constituição Federal, a de 88. Ela diz que é um direito fundamental nosso e um dever do Estado promover a defesa do consumidor. Ah, tá na Constituição. Tá sim. Isso é um reconhecimento super importante de que o consumidor individual está sim em desvantagem. A gente não tem a mesma informação, o mesmo poder de negociar, os mesmos recursos que as grandes empresas. E essa ideia virou uma lei específica? Virou. Essa proteção ganhou corpo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é uma lei de 1990. Ele tem regras bem claras, inclusive sobre publicidade. Que tipo de regra? Por exemplo, o código diz que toda propaganda tem que ser fácil de identificar como propaganda. Sabe aqueles posts de influenciador que às vezes a gente fica na dúvida se é dica ou se é hashtag publi? Sei. Às vezes é meio escondido. Então, a lei existe para evitar isso. Para ninguém ser enganado achando que é uma dica amiga, quando na verdade é um anúncio pago. Entendi. E sobre o conteúdo da propaganda mesmo, o que ela pode ou não pode dizer? Aí, o código proíbe principalmente dois tipos de publicidade que são problemáticas. A primeira é a enganosa. Aquela que mente. Exato. Ou que omite uma informação super importante sobre o produto ou serviço. A segunda é a publicidade abusiva. E essa tem tudo a ver com o nosso papo. Publicidade abusiva. O que seria isso? É aquela que vai além de só tentar vender. Ela explora a fraqueza, a vulnerabilidade das pessoas. Por exemplo, se aproveita do medo, da superstição, da falta de conhecimento. É também aquela que incentiva a gente a fazer coisas perigosas, tipo consumir demais algo que faz mal para a saúde ou para a segurança. E, muito importante, é a publicidade que se aproveita da ingenuidade das crianças e adolescentes, que são um público que ainda está formando opinião, mais fácil de influenciar. Faz sentido proteger mais esse público. Com certeza, combater esse tipo de publicidade abusiva é fundamental para proteger a dignidade das pessoas, sabe? E para garantir que elas consigam ter acesso ao básico, ao essencial para viver, sem serem manipuladas a gastar o que não têm em coisas que não precisam de verdade. Agora, vamos entrar num ponto que é delicado, mas muito real. Quantos aqui já não sentiram aquela coisinha, aquela ansiedade, sabe? Achando que estavam perdendo alguma coisa incrível que todo mundo nas redes sociais parecia estar comprando ou fazendo? Assim, Aquela sensação chata de FOMO. Pois é. Essa pressão toda, essa cultura de se comparar, de querer o que o outro tem, estimulada o tempo todo, isso leva a uma consequência muito séria e que está cada vez mais comum, o superendividamento. é um problema gravíssimo e os números não mentem, são alarmantes. A gente está falando de cerca de 30 milhões de pessoas aqui no Brasil que estão super endividadas. 30 milhões? É muita gente. É muita gente. É gente que tem mais dívida do que consegue pagar com o próprio salário, entende? É um buraco financeiro que suga a pessoa, tira a paz e afeta principalmente dívidas com banco, financeira, que geralmente tem juros altíssimos. E imagino que o impacto disso não seja só no bolso, né? Deve mexer com a cabeça, com as relações. Com certeza. O superendividamento, muitas vezes, ele anda de mãos dadas com outros problemas. Pode levar a pessoa a comprar ainda mais por compulsão para tentar aliviar a ansiedade. O que só piora tudo. Exato. Gera uma vergonha enorme, um sentimento de fracasso, de não dar conta da própria vida. A pessoa se sente presa, encurralada. Essa angústia de quem está devendo muito é antiga. Até Shakespeare falava disso lá no Mercador de Veneza. Nossa. Mas hoje ela ganha contornos novos com a facilidade do crédito online, a apreensão do consumo digital, mexe com a saúde mental, com a autoestima, com a família, com os amigos. É devastador. É um ciclo vicioso mesmo, então. A pessoa se sente mal, aí compra para ter um alívio momentâneo, aí se endivida mais, aí se sente pior ainda. Como que quebra isso? Olha, isso levanta uma questão super importante.
É fundamental a gente entender que o superendividamento raramente é só uma questão de, a pessoa é burra ou não tem controle. Não é simples assim. Tem mais coisa por trás. Tem. A gente precisa olhar o contexto todo. De um lado, falta acesso à educação financeira de qualidade. Falta informação clara sobre juros, sobre crédito responsável. Verdade. A gente não aprende isso na escola, né? Geralmente não. E do outro lado, tem toda essa cultura de consumismo bombardeando a gente, dizendo que a felicidade está na próxima compra, que gastar dinheiro traz alívio imediato, que você merece aquilo. É uma combinação, assim, perversa. Ou seja, o problema é mais da estrutura, da sociedade, do que só da pessoa. Exatamente. O superendividamento é, em grande parte, um sintoma dessa cultura que valoriza mais o ter do que o ser, que busca solução rápida e satisfação que some logo ali na esquina, no consumo. O próprio mercado lucra com isso, né? Oferece o crédito fácil e, ao mesmo tempo, alimenta desejos que nunca se satisfazem com a publicidade. É por isso que os números não param de crescer. É por isso. Não adianta só culpar o indivíduo que está endividado. A gente precisa questionar o sistema que cria essa situação. É preciso buscar informação, buscar apoio e, muitas vezes, ajuda profissional mesmo, para conseguir sair do buraco. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Faz todo sentido. E isso me leva de volta para aquela frase lá do começo do Clube da Luta. As coisas que você possui acabam possuindo você. É isso. No fim das contas, se a gente não ficar esperta, corre o risco de se definir pelo que tem, o celular da moda, a roupa de marca, o carro do ano, e não por quem a gente realmente é. Nossos valores, nossas relações, o que a gente viveu. A gente acaba virando meio que refém das nossas próprias coisas, numa dependência que não faz bem para ninguém. Então, resumindo um pouco o nosso papo aqui, a gente explorou como essa cultura do consumo funciona, né? Movida por essa insatisfação que parece que nunca acaba. Vimos o poder gigantesco da publicidade para criar desejos, para mexer com as nossas emoções, explorar nossas fraquezas, especialmente com essa coisa do FOMO. Sim. Falamos da consequência bem grave disso, que é o superendividamento, que afeta milhões de pessoas aqui no Brasil e mexe não só com o bolso, mas com a cabeça, com a dignidade. Exato. E também destacamos que existem leis para proteger o consumidor e que a gente precisa desenvolver um olhar mais crítico para tudo isso, para os nossos próprios hábitos, para os nossos desejos. Exatamente. E talvez como uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, vale a pena pensar, assim, cada um consigo mesmo. Será que essa busca sem fim por ter mais coisas, ter a última novidade, ter o que os outros têm, será que isso não está, no fundo, impedindo a gente de realmente ser, de cultivar quem a gente é, nossas paixões, nossos relacionamentos? Ou, colocando de outra forma, como que a gente pode achar um equilíbrio mais saudável nisso tudo? Como aproveitar as coisas legais que o mundo oferece, a tecnologia, sem ser totalmente engolido, consumido por essa lógica do mercado que não para nunca? Uma pergunta e tanto para a gente ficar pensando, né? Esperamos que essa nossa conversa tenha, sei lá, acendido algumas luzes, provocado umas reflexões importantes sobre como a gente se relaciona com o consumo, com o dinheiro e, no fim, com a gente mesmo e com o que realmente importa para a gente. Agradecemos muito a companhia de vocês nessa análise. Por hoje é isso.